Dezembro 2018, aqui no Salão de Troféus do Botafogo de Futebol e Regatas, estamos comemorando e recordando com Carlos Roberto, Jairzinho e Moreira o bicampeonato 67-68, ganho com muito brilho pelo time do Botafogo, nos dois primeiros títulos da história de Zagallo como técnico do Botafogo. O Botafogo foi campeão em 67, ganhando a final de 2-1 do Bangu, que tinha sido campeão de 66, e foi bicampeão em 68, goleando o Vasco 4-0 na final. Carlos Roberto, você que formou com Gerson, um dos meio-campos marcantes da história do futebol do Botafogo e do Brasil, qual foi um momento especial para você no bicampeonato do Botafogo? Na verdade, o primeiro campeonato contra o Bangu foi a afirmação de um time que era misto, né, de juventude com jogadores experientes, Jair, Roberto, Leônidas, o Manga, e os demais eram todos jogadores jovens, e que naquele campeonato contra o Bangu realmente nos deu uma força muito grande para no ano seguinte a gente conseguir o bi, já que o Bangu, conforme eu falei, era uma equipe muito forte, veio de um campeonato em 66 frente ao Flamengo, ganhando de 3-0, e aquilo ali nos deu uma confiança grande para todo o time do Botafogo para chegar em 68, bater o Vasco na final por 4-0. Jairzinho, o ataque do Botafogo era o ataque da seleção brasileira. Todos os jogadores foram convocados para o tricampeonato em 70. Rogério, Gerson, Jairzinho, Roberto e Paulo César. Jairzinho, qual foi o momento mais especial para você no bicampeonato do Botafogo? Esse campeonato foi justamente a consagração da equipe do Botafogo, que já tinha sido em 67, já uma seleção de alto nível. E tem um ponto importantíssimo aí, que foi a introdução do Mário Lobo Zagallo, que havia já jogado com a maioria de nós todos, eu principalmente, e assumiu o comando do Botafogo, e pelo conhecimento dele, ele soube justamente montar uma estratégia, melhor dizendo, de uma equipe fantástica, principalmente um ataque arrasador. Tanto é que esse ataque teve o grande prêmio de servir a seleção em 1970. Moreira, lateral direito, tanto marcava com firmeza quanto apoiava com segurança. Com um detalhe, era um marcador limpo, não dava um pontapé nos adversários. Moreira, o que era mais difícil para você na época lateral, hoje se fala em ala, apoiar, cruzando para o Jair, para o Roberto, para o Paulo César, nos gols do bicampeonato do Botafogo, ou segurar a defesa na marcação? Um fato bastante interessante que você está tocando, Dani, é que era muito fácil jogar com jogadores a nível do calibre de Jair, Gerson, Carlos Roberto. Era fácil. O baixinho cercava, eu cercava do meu lado, eu jogava para cima dele, ou então dava o fundo para o jogador. E era muito difícil nessa época ser lateral, porque a função que até hoje eu brigo com essa coisa de ir cruzar, que a maioria dos jogadores que estão jogando de ala, como eles chamam, chegam lá, correm 50, 70 metros e não podem fazer o cruzamento, então esquece que tem que marcar. Eu acho que a pessoa, o lateral hoje em dia, tem muita função para ganhar o pouco dinheiro que ele ganha. Mas voltando ao ponto dessa época, foi muito fácil. Jair, Gerson, muito fácil. Qualquer um jogava nesse, qualquer um que eu digo, qualquer um seria um grande jogador cercado desses grandes jogadores. Uma curiosidade com relação ao bicampeonato do Botafogo. O Botafogo, tanto em 67 quanto em 68, só perdeu um jogo, e no primeiro turno.
e só perdeu para o Vasco, e por coincidência 2-0. E por coincidência os gols do Vasco foram de um centroavante chamado Valfrido. Carlos Roberto, o Botafogo não era freguês do Vasco, mas por que o time se manteve tão bem nos outros jogos e só sofreu uma derrota em 67 para o Vasco e em 68 para o Vasco? Eu me lembro bem desse jogo. Eu não joguei esse jogo porque no meio da semana nós tínhamos disputado um jogo em Minas Gerais e eu tive uma contusão. O Bianchini me atingiu na canela e eu levei 8 pontos, eu não pude jogar. Mas me lembro bem desse jogo. E o Vasco, dos times considerados grandes, era o que tinha assim, apesar de um time bom, mas era o considerado na época o mais sem valores assim individuais, né? Não era um time assim forte no que diz respeito ao conjunto, mas o Botafogo não dava muita sorte contra o Vasco, não. E realmente foi a única derrota, derrota essa que nos tirou o campeonato invicto. Agora, uma curiosidade com relação ao bicampeonato do Botafogo. Foi o primeiro bicampeonato da história do Zagallo como técnico, que havia sido bicampeão como jogador em 61, 62, numa outra equipe extraordinária, com Manga no gol, que também foi em 67, 68, com Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo, Zagallo. O Botafogo era o fornecedor principal da seleção brasileira. Jairzinho, qual era a principal virtude do Zagallo, que foi teu técnico no Botafogo no bicampeonato de 67, 68 e teu técnico em 70? Falava que o Zagallo foi o primeiro jogador a construir uma posição estratégica, de ser o terceiro homem pelo lado esquerdo. Interessante que no Botafogo mesmo, ele no comando dele, não teve o terceiro homem, já que ele jogou ofensivamente o tempo todo. Rogério, atacante pelo lado direito, e Paulo César, atacante pelo lado esquerdo. Então ele modificou totalmente uma forma que ele criou dentro do futebol brasileiro como jogar. E isso foi interessantíssimo e deu sucesso. Então ele criou um poder de fogo totalmente ofensivo, e que era verdade. A bola caía do Carlos Roberto e ia para o Gerson tinha um lançamento para mim, eu tinha uma bola diagonal para o Rogério, tinha uma bola diagonal para o Paulo César, esses dois que eu não pegava. Esta bola era de fato um inferno para todas as defesas. Tanto é que eles não sabiam quem marcar. Eles estavam preocupados em marcar mais ainda o Gerson, dos lançamentos do Gerson. Então alguém grudava nele e facilitava, porque o próprio Carlos Roberto fazia a função do Gerson também. O Gerson, ele era um estrategista, ele sabia como montar com o Zagallo e seus companheiros uma forma de jogar. E é por isso que o Zagallo teve esse sucesso todo, sendo um treinador totalmente ofensivo, já que ele, como jogador, ele foi defensivo. É muito bom que se destaque que o Botafogo teve, além da competência do Zagallo como técnico, um preparador físico também da seleção brasileira, que era primoroso, Admildo Chirol. Moreira, qual é a diferença que você observa no rendimento físico dos jogadores de hoje para os jogadores que nós estamos conversando agora, você, Jairzinho, Carlos Roberto, companheiros do bicampeonato de 67, 68? Muita diferença, Moreira? Olha só, hoje em dia eu vejo bastante gente, inclusive um fato interessante, quando eu cheguei nos Estados Unidos, vim assistir alguns treinamentos do Botafogo, do Flamengo, e vi tanta gente de branco, eu perguntei, mas que time é esse que está aí? É preparador, diz preparador aquilo? Antes só havia o Admildo Chirol, uma pessoa capacitada, inteligente, que nessa época era muito difícil você conseguir fazer o Gerson correr, né? Porque o Gerson dizia, quem corre é a bola, o jogador que corre muito é burro. Então, ele tinha esse negócio, que não é certo, quer dizer, a preparação física é uma coisa muito importante. Mas a consciência, o conhecimento do Admildo Chirol, através de brincadeira, de jogos, que eles estão aqui, podem colaborar
nós treinávamos pesado e não nos dávamos conta de que havia esse esforço físico. Chirol foi um dos grandes preparadores, eu trabalhei com grandes preparadores físicos, eu tenho ele como um dos grandes preparadores físicos que o Brasil teve. Tanto no clube quanto na seleção, Zagallo foi campeão como técnico e como jogador. No Botafogo 61, 62, na seleção 67, 68. Carlos Roberto, meio-campo do Botafogo, também foi campeão como jogador e foi campeão como técnico em 2006. Basta ter sido, Carlos Roberto, um bom jogador para ser bom técnico? Não, na verdade é dom também. É tanto para jogar como para você, do lado de fora, orientar e passar o conhecimento que você adquiriu durante anos de carreira, você passar para os jogadores na hora certa. Então é um todo de preparação física, técnica, tática e principalmente a parte psicológica, porque principalmente hoje eu vejo os jogadores hoje muito dependentes do treinador. Então é cada vez mais importante que o treinador se prepare bem para fazer com que essa função de treinador seja bem executada. Todos sabem que Jair Ventura Filho, o Jairzinho, é pai de um dos técnicos bem-sucedidos da nova geração do futebol brasileiro. Jair Ventura, que comandou o Botafogo, comandou o Santos e o Corinthians, e agora em 2019 com certeza estará em uma outra grande equipe pela competência dele. Mas Jairzinho também é treinador de futebol e com certeza as portas do mercado vão se reabrir para ele. Jair, uma pergunta para você, Jairzinho. Você aprendeu mais jogando ou com os técnicos que você teve? Não, as duas partes tiveram uma influência fantástica. Porque cada treinador ele tem uma filosofia de jogar. Cada treinador cria um sistema para jogar. Eu penso que cria um sistema de acordo com o produto que é o jogador de futebol que ele tem nas mãos. Então você, se tem um produto de altíssima qualidade na parte principalmente técnica, você vai procurar ser uma equipe mais ofensiva. Se você tem uma carência, você vai ser mais cauteloso. O futebol hoje determina uma forma totalmente de jogar de quando eu joguei. O futebol hoje joga no 5-4-1, joga no 4-2-4, joga no 4-1-4-1, quer dizer, essa mudança toda foi criada de acordo com o pensar dos treinadores. Mas eu acho, se eu tenho o Moreira, Carlos Alberto, tenho o Gerson, tenho o Rogério, tenho o Paulo César, como é que eu vou jogar defensivo? Como? Nunca. Eu tenho que ir para dentro deles, o pânico é deles. E hoje você vê uma diferença na forma de jogar, onde as equipes jogam muito mais defensiva do que ofensiva. Isso é o quê? É uma mudança? Não, isso é uma filosofia que cada treinador cria e bota em prática. Bom, na época em que o Botafogo foi bicampeão carioca, o futebol brasileiro teve laterais excepcionais. Djalma Santos só jogou a última partida da Copa de 58 e foi considerado o melhor lateral direito do primeiro título mundial que o Brasil ganhou. Carlos Alberto Torres, que saiu do Fluminense e foi para o Santos, foi o capitão do Tri, o último capitão a marcar um gol em final de Copa do Mundo. Moreira, o lateral da sua época, ele tinha mais importância do que os alas de hoje? Definitivamente. Nessa época você tinha aqui presente essa fera aqui, né? Que ia para cima. Você tinha a ponta direita, ponta esquerda, os melhores do mundo. As posições eram os melhores jogadores que havia no Brasil, eram ponta, eram extremos. Hoje em dia você não tem extremo, que eu acho uma falha. Porque deixaram de existir gente como o Jair, se acabaram, né? Tinha Garrincha, tinha
do América que nós jogamos, não é o nome dele? Eduardo, do América, excelente, Edu, ponta esquerda. Centenas de jogadores bons, alas, Paulo Borges. Então, hoje em dia já não tem mais. É uma peça aqui que você tem que pegar isso aqui, fazer uma estátua e guardar e olhar para eles. Eu não entendo por quê. Então, a função do lateral hoje em dia, eu acho, é complicada porque ele corre muito e às vezes produz pouco. Porque ele não tem gente para marcar. Além do mais, eles têm uma vantagem. Eu queria ver, porque hoje em dia todo mundo esqueceu que o futebol hoje em dia é rápido. Eles diminuíram as dimensões do campo. Não é tão grande. Eu queria ver você apoiar no Maracanã como ele estava antes. Olha a metragem que tem agora e olha a metragem que tinha antes. Não tinha condição. É a mesma coisa que eu dizer para você, pode assoviar e chupar cana ao mesmo tempo? Não dá. Ou você marca ou você apoia. É muito difícil encontrar aquele que vai fazer perfeitamente os dois. Ele vai ser bom apoiando, mas fraco marcando. Ou vai ser bom marcando e sendo fraco apoiando. Então, esse é o problema de hoje em dia dos laterais. Não estou desmerecendo hoje em dia. Eu acho que eles ganham menos do que eles deveriam ganhar, porque é uma função bastante complicada. O Moreira abordou um tema. O futebol era jogado com 110 de comprimento por 75 de largura. Eram as dimensões quando o Maracanã foi inaugurado e até determinado período. Depois, por exigência da FIFA, para moldar os estádios aos padrões de Copa do Mundo, o futebol passou a ser jogado num campo de 105 de comprimento por 68 de largura. Era melhor o campo maior ou o campo menor, Carlos Roberto? O campo maior era bem melhor. Por mais que uma equipe quisesse se fechar numa retranca, mas isso era facilitado pelas dimensões do campo. Era muito melhor assim. Você vê que as equipes hoje, quando se fecham, fica muito mais difícil de entrar por causa das dimensões, né, do campo, tanto de largura como de comprimento. Antigamente era mais difícil e no transcorrer de 90 minutos, uma equipe, naturalmente, mesmo tentando se defender, cansava ao longo de tanto defender, de ir e voltar, e por isso mesmo facilitava depois para a equipe que atacava mais, que tinha um ataque forte, principalmente pelas beiradas do campo. Jairzinho jogou, e sempre bem, como ponta e como atacante de meio, que na época se chamava de centroavante. Onde é que você se sentia, digamos, mais à vontade no campo de futebol? Pela extrema ou pelo meio, Jair? Bom, eu sempre procurei fazer a leitura do comportamento defensivo do adversário, entendeu? Isso eu aprendi desde da minha época de peladeiro de rua, entendeu? E eu ganhei muito com isso, jogando nas posições ofensivas, evidente, para que eu pudesse justamente superar as dificuldades que as posições criavam. Então, eu sempre tive a facilidade de trabalhar bem pelos diversos setores. Para ter uma ideia, quando eu comecei aqui no Botafogo em 61, eu joguei a primeira partida ou o primeiro campeonato de ponta esquerda. Quando eu fui jogar uma Copa do Mundo em 66, eu também joguei de ponta esquerda. Então não havia essa dificuldade para mim, até porque eu tinha uma resistência muito forte e eu tinha velocidade e procurava utilizar a minha habilidade de acordo com o posicionamento dos adversários. Então, isso sempre me deu essa força e me deu essa vantagem perante a todos os adversários. Então, não tinha a dificuldade de jogar ou na ponta direita ou por dentro. Eu sempre procurei justamente criar a dificuldade para o adversário com a minha movimentação, e isso deu certo. No futebol atual, às vezes, jogadores com nível técnico muito abaixo da época dos jogadores que nós estamos ouvindo aqui no Salão de Troféus do Botafogo, ganham muito mais. Moreira,
Em 67, o presidente do Botafogo era o desembargador Mauro Ney Palmeiro, Mauro Cidade Palmeiro. E em 68 era o Altemar Dutra de Castilho. Qual dos dois abria mais a mão? Na época se chamava de bicho o prêmio do jogador para premiar o time. Olha só, os presidentes que eu tenho entendido aqui, que meus amigos aqui, meus companheiros, não participavam muito no bicho. O bicho era mais negócio do diretor de futebol, né? Então, na época, nós tínhamos, além desses dois ilustres, Ney Cidade Palmeira e o Altemar Dutra de Castilho, tínhamos diretores como Rivadavia, José Luiz Ferraz, inúmeros, Antoniato, Gomercino Brumet, e era gente de muita grana, né? Então, aqui o Jair ainda mais participou mais, que seria até a pessoa mais indicada. Nós tínhamos uma pessoa que era o João, qual é o nome dele? Daquele que fazia gemadas aí, me recordo. Carlito Rocha. Carlito Rocha. Então, o cara que gastava fortunas com o futebol. Cabe aqui exaltar que eu vou aproveitar o momento de uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande na época que eu era juvenil, e faleceu o pai da minha noiva, que chamava-se Brandão Filho. E ele estava sentado ali naquela cadeirinha. Eu passou: o que houve, Moreira? Eu digo: isso aqui com problema. Ele disse: qual é o seu problema, meu filho? O pai da minha namorada morreu e eu não tenho dinheiro para enterrar. Ele: vai lá no Edi e diz para ele te dar o dinheiro para você fazer o enterro do seu pai, do pai da sua noiva. Então, eu tenho um carinho muito especial, que deve estar lá em cima, o senhor Brandão Filho. Evidente que não se pode citar 1, 2, 3, 4, 5 nomes. A história do Botafogo, em termos de valores, é excepcional. E para citar apenas alguns, entre eles os que eu não vi jogar, como o caso de Heleno de Freitas, que foi um dos grandes centroavantes do clube, Botafogo teve Milton Santos, Garrincha, Didi, como se costumava dizer, brincando, jogava um pouco. Então eu quero fazer uma pergunta para os 3 entrevistados que estão aqui no Salão de Troféu do Botafogo, neste dezembro de 2018, em que comemoramos com a grande torcida do Glorioso os 50 anos do bicampeonato do Botafogo. Carlos Roberto, quais foram, cita quantos você quiser, 2, 3, 4, quais foram os melhores jogadores que você viu com a camisa do Botafogo? Deni, olha, isso aí que você falou, é uma quantidade grande de jogadores que jogaram e jogaram muito bem, fizeram história, como Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo, Zagallo, Paulo Valentim, outros que não apareceram tanto, mas ótimos jogadores. Agora, eu vou citar 2 jogadores que foram as minhas referências, porque poucas pessoas lembram desses nomes, mas foram jogadores ótimos, jogadores de meio campo que não erravam, e isso eles passaram para mim, que foi o Edson, no meio campo, Ayrton Povil e Pampolini. Então eram jogadores que eu joguei na posição deles e eles me passavam isso, simplicidade, sem errar, procurar jogar o simples e o fácil, que você vai sempre se manter, e foi o que aconteceu durante minha carreira toda, tanto aqui no Botafogo como nos outros clubes. Eu, graças a Deus, sempre fui titular, justamente seguindo esse conselho do Ayrton e do Pampolini, principalmente. E você, Jairzinho, você que está entre os gigantes da história do Botafogo, quem foi que você viu realmente brilhar tanto quanto essa estrela solitária que está aí no seu peito com a camisa do Glorioso? Eu me recordo muito bem do bicampeonato, né, de 61, 62, do Botafogo, com jogadores de alto nível, mas o futebol brasileiro já era ofensivo, entendeu? Essa foi a grande força do futebol brasileiro, usar a ofensividade. E aí você vê um Garrincha, um Didi, um Quarentinho, um Amarildo, Zagallo, deslumbrando o mundo e ajudando o prestígio do futebol brasileiro.
E foi o Botafogo que fez o Brasil ser conhecido como um país do futebol. E esses homens foram, como posso dizer, as pessoas ou os jogadores que iniciaram, entendeu? Eu apenas dei continuidade, mas eles foram que iniciaram e abriram as portas para o sucesso do Botafogo. Então, fica difícil marcar um Garrincha, marcar um Didi, marcar um Quarentinha, marcar um Amarildo e marcar um Zagallo. Porque esses homens eram que já usavam, além da parte física, a criatividade, a improvisidade, de poder fazer o improviso dentro da situação de uma partida. Então, fica difícil dizer qual foi o melhor. Eu fico com eles. Você passou dos 100 gols com a camisa da seleção brasileira e citou há pouco que não pode ser esquecido nunca que o Botafogo é a própria história da seleção brasileira. O que mais te emocionou como jogador do Botafogo, único da história do futebol brasileiro, a fazer gol em todos os jogos de uma Copa do Mundo, Jairzinho? A minha primeira explosão de emoção foi quando eu entrei num ataque Garrincha, Didi, Jairzinho, Amarildo e Zagallo. Essa foi a primeira explosão no meu coração. Por eu ter muita força, muita resistência, mas ali eu acho que eu bati mais de 150 batimentos por segundo, porque eu estava entrando no ataque que era considerado o melhor ataque do mundo de todos os tempos. E eu tive esse privilégio, repito até agora, e agradeço muito por ter esta oportunidade de contribuir para o sucesso da parte ofensiva do Botafogo e de também dar continuidade para que o Botafogo continuasse a ser o país do futebol. Queria saber do Moreira se você se recorda como lateral do bicampeonato do Botafogo, que nós estamos comemorando aqui no Salão de Troféus da sede de General Severiano, neste dezembro de 2018, quais eram os seus cruzamentos mais eficientes e mais aproveitados pelo Jair, pelo Paulo César, pelo Roberto Miranda, os cruzamentos pelo alto ou os cruzamentos rasteiros, Moreira? Olha só, eu sou bastante honesto e o Jair está aqui, não vai me deixar mentir. Eu esporadicamente subia, porque para que eu vou atrapalhar o Jair lá na frente? Para que eu vou atrapalhar o Rogério? Para que eu vou atrapalhar o Paulo César? Eu não tinha função para isso, porque eles eram os jogadores que tinha a função de ir lá no fundo e botar aquela bola lá no meio. Então o Jair, eu pegava a bola, toca para ali, o cara, ele chegava, eu tocava para ele e era fácil. Eu não precisava fazer essa correria toda, porque eu sabia que o Jairzinho tocava para ele, para parar o Jair só com 45, cara, e mesmo assim com bastante munição de reserva. Então era muito fácil para mim. Paulo César, mesma coisa. Eu me lembro do jogo, para ser, eu não gosto de menosprezar nenhum jogador, porque não é minha função, o Forlan, o Paulo César, eu nunca vi isso. Botafogo, São Paulo, no Morumbi. O que o Paulo César fez com o Forlan é uma coisa de levar ele preso, porque o Forlan não agarrava nem com a mão, nem com o tiro, nem com o metralhador. Então, era a função do lateral. Era no Botafogo, e eu quero ressaltar uma coisa do Botafogo, o Botafogo, para jogar no Botafogo, era muito difícil. Era um time muito difícil para você ter oportunidade de jogar. Como é que tu vai jogar com um cara como esse aqui na frente de você? Você tinha jogadores, Ferretti, tinha Zequinha, tinha Afonsinho, tinha o Ney Conceição, e jogava Carlos Roberto, jogava Jair. Todos esses jogadores que estavam atrás dele, era difícil você chegar e conseguir jogar nessa época do Zagallo no time do Botafogo. O Botafogo era o único time, juntamente com o Santos, que eles estão aqui, que não me deixam mentir, que saíamos para excursões e ganhávamos do Santos. Lá fora, e qualquer time, era Ferencváros, seleção inglesa, seleção alemã, todo mundo fazia fila e a gente comia ele. O Botafogo chegava, e aqui a gente fazia um torneio no México muito famoso, do Cacildo Oséias, hexagonal. O Botafogo pegava tudo isso aí e arrebentava até a seleção portuguesa com o Eusébio, com o Simões, com tudo isso, a gente ia lá e creu. E o
um fato interessante que o Pelé sempre perdia e queria jogar com a gente outra vez. Chamava, ô Cacildo, a gente quer jogar outra vez com você. Vai perder, cara. O Botafogo era esse time que a gente tinha dificuldades, inclusive, para você botar o time no campo, não por falta de jogadores, por ter tantos jogadores. Eu acho que um resumo do futebol, principalmente de dois times que marcaram a história do futebol brasileiro, pode ser feito da seguinte maneira. Eu, pelo menos, faço assim, porque tive a felicidade de ver os dois times algumas vezes se enfrentando. Quando Botafogo e Santos entravam em campo, no mínimo 15 jogadores da seleção brasileira também estavam entrando em campo. Qual é a diferença do futebol que se jogava nessa época para o futebol que se joga hoje, Carlos Roberto? Bom, a diferença é muito grande por causa da parte técnica, né? Os jogadores eram altamente técnicos e, conforme o Moreira falou, para você jogar antigamente, você tinha que realmente ter qualidade. Para jogar num Santos, jogar num Botafogo, você tinha que ter qualidade. E realmente, quando jogava Botafogo e Santos, eram grandes jogos, grandes jogadores, com quase todos com passagem pela seleção brasileira. E eu gostaria até de ressaltar uma coisa: o Botafogo teve dois grandes times e o Santos teve o timaço dele lá. O grande time que o Botafogo teve primeiro, com Garrincha, com Didi, com Amarildo, Zagallo, Milton Santos, perdeu mais para o Santos. Mas a nossa geração de Manga, Moreira, Zé Carlos, Leônio, Valtenci, eu e Gerson, Rogério, Roberto, Jair, Paulo César, nós ganhamos muito mais do Santos, principalmente no exterior. E você, Jairzinho, a mesma pergunta que eu fiz para o Carlos Roberto é feita para você. Qual é a diferença do futebol de antes para o futebol de hoje, em que times grandes vão à última rodada do Brasileirão brigando para não cair? A diferença do futebol da minha época para os de hoje é que, na minha época, o jogador de qualidade tinha que ficar a maior parte do tempo jogando no seu clube. Foi o meu caso. Eu só saí depois dos 29 anos de idade. E hoje, um garoto de 17 anos, mal surge, já vai embora. Está enfraquecendo a qualidade do futebol brasileiro. E é por isso que o Brasil teve esse desastre horrível de 7-1. Então a mudança também em outro setor chama-se a mudança de um condicionamento atlético maior. Na minha época só se treinava um período por dia, era no máximo 2 horas e meia. Hoje você treina 7 horas por dia, 3 horas e meia de manhã, 3 horas e meia à tarde. Também existe esta deficiência, que é o excesso de exportação dos nossos futuros craques. Uma alegria muito grande de ter revisto aqui no Salão de Troféus do Botafogo 3 nomes da história gloriosa do futebol alvinegro. Eu quero dizer que uma das coisas que mais me entristecem é quando um jovem diz assim: não é do meu tempo. Moreira, Jairzinho, Carlos Roberto não são de tempo nenhum, eles são de todos os tempos. Por isso a história do Botafogo, há 50 anos, eles ajudaram a escrever com um futebol bonito, talentoso, eficiente e que encantava o Maracanã, geralmente com a média de 80 mil torcedores por jogo. Por isso, junto com o cinegrafista e fotógrafo Marcelo Santos, que publica e edita as nossas matérias no Facebook e no blog, tivemos essa lembrança de reunir nomes da história do Botafogo, 50 anos depois de o Botafogo ter ganho o bicampeonato carioca de 67, 68. Moreira, muito obrigado. É um prazer, Denise, estar revendo você e relembrando também
Eles jogou aonde? Quem que possa olhar essa mensagem que nós estamos passando por sua internet? Um abraço. Carlos Roberto. Nenê, muito obrigado pela oportunidade, é sempre bom revê-lo e o prazer foi grande reunir. É sempre bom reviver as glórias que tivemos no passado e que perduram até hoje. Carlos Roberto, Jairzinho, Moreira e todos os que fizeram a história do Botafogo no segundo bicampeonato que o time ganhou no Maracanã em 67 e 68, o nosso reconhecimento e a nossa gratidão. O time do Botafogo, bicampeão carioca 67 e 68, é e há de ser sempre um passado no coração da grande torcida do Glorioso, um passado sempre presente pela qualidade, pelo profissionalismo e por tudo o que demonstraram vestindo essa camisa histórica do Botafogo de Futebol e Regatas. Parabéns!